Entrei até mais cedo hoje. Bem-vindos, bem-vindos. Hoje cheguei mais cedo para compensar ontem que eu cheguei atrasado. Grace Loyola, bem-vinda. Tenente Pereira, Munife, Fortaleza, Ceará. Érica Bonfim, Itapeva. Celina Farias, boa noite, Celina. Daniel Bueno Silva, só gente famosa, só gente famosa. Lídia Davi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Domingo vou encontrar com uma amiga de Belo Horizonte, a Ana Pereira, foi minha hostess em Belo Horizonte quando eu fui para lá. E ela vem para a manifestação da Paulista, está vindo um ônibus. Ela vem num ônibus só disso, bate e volta. Chegam aqui na manhã de domingo e voltam para Belo Horizonte às 19 horas do domingo, um bate e volta. E a gente vai se encontrar ou na Paulista ou ali na imediação para tomar um café, porque é muita gente, mas vamos ver se a gente consegue marcar um encontro, né? Ai, ai, ai. Lídia Davi, que bom, tá todo mundo ouvindo bem, né? Live, Sol do Sul, Meu Vício, Cláudia Gonçalves, Elaine Camargo, Cristina Ariza, bem-vindos todos vocês, muito bem-vindos. Gente, vocês viram que o Trump voltou a falar do roubo da eleição de 2020? Eu amei, eu amei. Simone Stânia, ele falou com todas as letras e a gente não pode deixar que isso volte a acontecer. É o abre do meu programa de amanhã, que já está pronto, e eu amei. E a repórter que perguntou isso, ele fala assim: eu amo você, eu não sei quem você seja, mas eu amo você. Porque ela perguntou como estava o andamento do processo na justiça sobre a eleição de 2020. Entendeu? E ele adorou essa pergunta. Roseli Quintana, boa noite. E aí ele não mandou recado, não mandou falar, gente. Ele falou tudo. Aqui não baixou, não. A temperatura aqui tá boa. Hoje tá boa, viu, Érica? Olha aqui. Sol do Sul dá frio de renguear Cusco. Vocês não sabem o que é isso. Só quem é gaúcho raiz sabe o que é renguear Cusco. Vocês não têm ideia do que seja isso. Cusco é cachorro. Renguear é deixar ele até sem conseguir andar direito, sabe? Quando fica rengueando. Renguear Cusco. Isso se fala no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. Rio Grande do Sul. Renguear Cusco. Tinha uma gaúcha aqui no prédio, que já se foi, ela me contava isso. Ela tinha aqueles pelo de carneiro, sabe, na poltrona dela, coisa que ela trazia do sul, a chimarrão, tudo. E ela que me contou essa expressão, renguear Cusco. Daniel Bueno, semana que vem chega aquela ventania com sensação de muitos graus abaixo lá por quarta-feira aí na sua terra. São Paulo, semana que vem. Eu falei até isso hoje lá no Íntimos, conversando com o pessoal. Quem não conhece precisa conhecer o Dadá para os íntimos, viu? É um papo mais legal. É um papo mais legal, mas. Sueli Bassoi, seja muito bem-vinda, boa noite. Janine Ometo. O Douglas ainda tá viajando ou não? Já está em Araras, Janine? Já parece que a gente é de casa, né? Já sabe de onde que é a pessoa, sabe tudo.
Mas, gente, o Trump hoje falou um monte de coisa. Além do roubo da eleição de 2020, que ele reafirmou, porque isso não é a primeira vez que ele fala, acho que não, que ele reafirmou, ele falou também do que as pessoas, os pais, reganharam o direito de tirar os filhos das escolas que sejam as muito globalistas, sabe? Que de coisas de gênero, que estimula essa palhaçada toda. Ele falou de tudo isso. Mais ainda, ele disse que essa história de criança nascer nos Estados Unidos e automaticamente vir americana, que é o grande golpe que os ilegais dão, porque eles têm um filho nos Estados Unidos, registram como americano e imediatamente pedem o visto de residência permanente, o green card, para o pai e para a mãe, ou só para a mãe que seja, porque o filho é americano e nasceu nos Estados Unidos, mas é o golpe do filho. E o Trump ainda fala, ele fala assim, e isso era do tempo da escravidão nos Estados Unidos, que fizeram isso. E não tem nada a ver hoje em dia. Chegou hoje de Uberaba, o Douglas, manda um abraço para você. Roseli Quintana, da sua vizinha que toca piano igual a Simone, toca o hino da... Ai, ai, que mais aqui? Dada, o que você acha das restrições das redes? Ah, é o plano deles, né? Pra ver se não vai dar certo. Eu sei que o Hermes logo cedo me mandou que o Google tirou o escritório do Brasil, ao menos na rede, tirou o escritório do Brasil e está em outro endereço nos Estados Unidos. Então vamos ver o que é que isso vai dar. É, parece que né, Sueli Alvarez, parece que o Gilmar Mendes vai ser investigado em Portugal, sim. Boa noite, Dilma Campos! Vai ser investigado em Portugal, sim. Ah, vocês vêm para cá, Janine? Vocês vão para Paulista também? Olha que legal! Quem sabe a gente se encontra, porque é muita gente, viu? É difícil. Às vezes é o acaso. O acaso a gente se encontra. Mas não é difícil, não é muito fácil, não, mas eu também vou estar lá. Eliane Glali. Chegou! Bem-vinda, Eliane, bem-vinda. O tempo melhorou em São Paulo, mas depois à tarde voltou a cair um pouquinho. Agora deve estar 16 graus, 17. Amanhã 15 as mínimas, né? Mas semana que vem é o que o Daniel falou. Semana que vem volta a cair. Boa noite, Lídia Sobral, bem-vinda, bem-vinda. Então, eu estou bastante feliz. Deixa eu ver se tem alguma uma coisa para eu ler aqui para a gente. Mas o Trump está metendo a boca no trombone. Legistas, que pena, né, gente? Legistas não esclarecem em que dia Juliana Marins, lá da Indonésia, morreu. Uma pena, né? A autópsia preliminar do corpo da brasileira que se acidentou na trilha de um vulcão na Indonésia revelou que ela sofreu fraturas graves e hemorragia interna. Também, né, gente? 300 metros, inicialmente, ela caiu. Para depois, parece que mais 300, enfim. Impossível você não ter uma lesãozinha. Mas os legistas não esclareceram em que dia Juliana morreu. O resultado foi comunicado à imprensa em uma coletiva por autoridades da Indonésia. Segundo os legistas, o corpo de Juliana apresentava ferimentos no peito, o ombro, na coluna, coxa e na cabeça, além de diversas escoriações. Os médicos descartaram que ela tenha morrido de frio, porque o corpo não tinha sinais de hipotermia, como lesões nas pontas dos dedos. De acordo com a autópsia preliminar, a causa da morte foi hemorragia interna provocada por pancadas da queda, né? A mais forte nas costas. Os médicos afirmaram que ela morreu 20 minutos depois desse impacto.
ela não fala o dia, né. Mas os legistas não esclareceram o dia em que isso aconteceu. Não se sabe quantas vezes Juliana caiu, mas ela foi vista em 3 pontos do penhasco. Horas depois do acidente, no sábado de manhã, no fuso da Indonésia, portanto 11 horas a mais, turistas espanhóis gravaram Juliano a 300 metros da trilha. Da trilha. Ela se mexia. Na segunda-feira, tudo horário da Indonésia, tá? Aqui é menos. Aqui é 11 horas menos. Lembra? Que nem quando eu estava na China. Na segunda-feira, um drone com sensor térmico localizou a Juliana imóvel. Olha, ela tinha deslizado mais. O resgate não conseguiu chegar até ela, porque, segundo os socorristas, a corda era menor do que o necessário. Na terça-feira, eles chegaram até a jovem, mas ela já estava morta, a 600 metros do local da queda. Nossa Senhora. Nesta segunda-feira, agora, né, o Diário Oficial da União publicou uma alteração no decreto que impediu o governo federal de custear traslados e que vai pagar, né? Segundo o Itamaraty, o dinheiro já está na conta da Embaixada do Brasil em Jacarta, a Prefeitura de Niterói, onde a jovem morava, e informou que também depositou para a família um valor para pagar o transporte do corpo. Manuel Martins, pai de Juliana, que está em Bali, ele já está lá, né, o Manuel, disse que não recebeu detalhes da autópsia. Soube pela imprensa. Antes disso, ele falou sobre a falta que sente da filha. Nossa Senhora. É uma coisa assim, né, gente? É uma coisa impressionante. Ah, Liv, nessas horas, quando tem tragédias ou fatos muito importantes, guerras, né? É uma informação desencontrada da outra. É uma informação daqui, a outra de lá, uma daqui, a outra desmente a outra, se contradiz. Todos os fatos. Paulo Zubarã, você é famoso! Se quiser entrar, te mandei o link, ô Paulo. Entende? É, tem desencontros, porque depende com quem o repórter foi apurar, ligou para uma fonte tem uma certa informação, não é todo assim, consórcio de mídia, como fizeram na palhaçada da vacina. Não é assim. É na unha que a gente tira informação, na unha mesmo. Então, às vezes, tem essas coisas de desinformado, entendeu? Mas, mas o problema é quando tem consórcio de mídia, que às vezes é uma mentira só e todo mundo repete a mesma mentira, que foi o que aconteceu na pandemia, entendeu? Que foi tudo muito proposital. Então, a gente tem que se acostumar com esse desencontro. Antes de haver desencontro, que você pode ter excesso de boas informações, do que não ter desencontro e você ter uma grande mentira narrada, que é muito perigoso. Então é normal esse tipo de desencontro. Na mídia isso é normal, principalmente em grandes tragédias, enfim, em tudo isso. Tá certo? Isso é muito normal. Tem esse evento. Oi, Ediane Porto. Oi, te acompanho daqui de Porto Alegre. Gosto das tuas lives. Obrigado, Ediane. Cecília Terezinha de Souza, duas tragédias que poderiam ter sido evitadas. Essa é a do balão, dos balões, né? Teve dois. Teve o de São Paulo e o de Santa Catarina. Para que se arriscar tanto? Deus Helene Lomar, boa noite, Dadai a todos. Boa noite, Ivana Freitas. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Eu estava no G1, eu estou no G1. Ai, meu Deus, só confusão, né?
Crise do IOF, Lula não pode abrir mão de suas atribuições, das suas atribuições. A sua atribuição devia ser não gastar dinheiro, né? Mas não, quer ir para o Supremo para derrubar uma coisa que o Congresso aprovou. Olha que bonitinho. Possível recurso. E o Camarote, que é o blogueiro da Globo News. Auxiliares de Lula consideram inevitável recorrer ao STF. Isso vai dar um rolo. Isso vai dar um rolo. Gente. Aí o pai da Juliana tá falando, não estão nem aí. Diz pai de Juliana Marques da Indonésia. Eu saí do ar? Ô, Paulo, eu saí do ar, gente? Não, né? Não, porque aqui saiu a imagem e voltou. Ô, Paulo, eu te mandei o link. O Paulo tá distraído. Te mandei o link no teu WhatsApp. Pega aí, Paulo. Já que você tá animado hoje. O Paulo tá num pique hoje. E ele fala, não estão nem aí. O pai da Juliana tá falando. Eles não estão nem aí. Eles não se sentem culpados. Diz pai de Juliana Marins sobre autoridades da Indonésia. Essas tragédias, quando acontecem, elas deixam marcas, né? Elas deixam. Ah, tá saindo, né, Dilma? Eu percebi, porque uma hora fez assim e voltou. Eu percebi aqui na minha tela, no meu celular. Rapidinho e voltou. Doutor Paulo, não, Daniel, qualquer obstrução de circulação. Paulo não entendeu ainda. O Paulo está distraído. Paulo, entra. Deixa eu ver se agora ele lê. Distraído, Paulo. E o estagiário te vigiando. Trilha perigosa. Então, esse tipo de coisa também ajuda. Esse tipo de coisa também ajuda as pessoas começarem a se mancar, a ficarem mais espertas, a ficarem mais cautelosas. Sabe assim? Que não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. É isso que eu estava pensando, Ronaldo. Bem-vindo. Eu estava pensando exatamente isso. O Oriente é diferente do Ocidente, muito diferente. O raciocínio, o modo de fazer, não é que eles não estão nem aí. Eles têm um outro modo de entender o fenômeno, entende como? E também meio que partem do princípio que quando você faz alguma coisa arriscada, você está assinando o risco. Ao mesmo tempo, quando você faz alguma coisa de risco, você está assumindo isso. Entende? Não tem uma atitude tão protetiva quanto nós ocidentais, latinos principalmente. Eles não têm isso. Sueli. Paulo, pode entrar, a casa é sua. Dadá, uma pessoa de lá deu uma entrevista dizendo que não tinha médico no momento para fazer a autópsia. Ah, tá. Mas até isso, entendeu? Aí depois chegou o médico, diz que esta ilha onde está o vulcão, está falando Daniel, é islâmica, também tem essa população islâmica, ou seja, a mulher fica em terceiro plano. Vi um vídeo de uma moça que está lá e falou isso, a mulher fica em terceiro plano
E também fora que tem o dia da oração, tem a hora da oração, tudo isso conta. Ronaldo tá falando, mulher aqui no Brasil é rainha, lá é outros 500. Doutor Paulo tá precisando. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Deixa eu ver ele aqui. Só tá dando você, hein? Você tá arrebentando, hein? Ai, quem tá aí? Já ficou na horizontal. O Paulo na horizontal é um fenômeno. Quem dera. Tudo bom, Tudo, Paulo? e tu, queridão, beleza? Tudo ótimo. Menino, você viu que tragédia essa menina na Indonésia? Violento, né? Feio o negócio. 600 metros ela caiu. Meu Deus. 300 e depois mais 300, Paulo. Barbaridade. Meu Tanto que Deus. na autópsia, ao menos o preliminar que passaram, o pessoal falou que ela morreu de hemorragia interna, devido aos, As sabe, pancadas. picadas da queda. Sim. Nossa, Paulo, que coisa horrível. Chegou, Paulo, aí. Nossa, que coisa triste, né? Ah, Deus o livre. Isso Ó, aí é. melhorou o tempo aí? Oi? Melhorou o tempo aí? Olha, tá mais ou menos. Agora hoje fez sol, mas está previsto para terça e quarta 2 graus. Anteontem foi de cravata. Imagina eu, careca, sentindo aquele frio, sensação que congelava o cérebro. Horrível. Eu tenho isso também. Pô, olha, pescoço e careca, Deus o livre. Meu Agora está Deus. 10 graus, agora está 10 graus. Cheguei da rua, estava até bom um solzinho hoje de tarde, mas para a semana que Aqui vem a tá, gente já. aqui tá 15 graus, mas também semana que vem a previsão é cair. É, Para uns 8 por parece que aí. vem Uns chuva 8. aqui também. O pessoal está um pouco meio preocupado, principalmente aqui em Canoas, porque qualquer chuvinha já alaga, né? Então já estão com medo de outra enchente. Mas acho que não vai dar, não. Deixa eu te falar, Paulo, e onde é que tá essa enchente que deu de novo? É que acontece o seguinte, ó, chega lá, chove muito no interior e acaba desembocando tudo aqui para chegar no Guaíba, entendeu? Então, como eles fizeram há um tempo atrás, tu sabe quem, aquele partidinho, né, que foi lá e fez um abraço no Guaíba, evitando de drenar, tirar areia do Guaíba, né? Então, o que Ah, aconteceu? Lugares que tinha 6, 7 metros de profundidade, a areia tomou conta e ficou bancos de areia. Então, assoreou o rio. E a água vem e o rio sobe, né? Então, qualquer chuvinha que dá lá para cima um pouco mais forte, deságua no Guaíba e ele espalha tudo, né? Complicado. lá para cima que você diz é onde? Caxias, um pouco mais para cima, lá onde destruiu ponte esses tempos. Eu não me lembro da cidade, mas é lá para a Serra. É lá para a Serra. Então, toda a Ah, água que entendi. cai lá vem. Ah, entendi. Ainda desce, né? Deságua para aqui. Isso. Marisa Nakarato, bem-vinda. Delícias da mesa. Dada, boa noite novamente. O legista disse que ela morreu 20 minutos depois da queda. Olha, ela se mexia. Tem informação lá da Indonésia ainda muito desencontrada, viu, Paulo? Aqui, o Com Walter, certeza. pergunte a ele se esses suplementos polivitamínicos, olha lá, Paulo, que se vende nas farmácias passam por algum controle de qualidade e se serve para alguma coisa. 30 vitaminas numa cápsula. Olha, o que acontece? Não estou falando que a indústria é mal intencionada, mas o que acontece? A dose que tem de vitaminas ali dentro, com certeza, é insuficiente. Então, eu não recomendo comprar. Eu prefiro, por exemplo, agora vou manipular para o Odair uma super bomba de vitaminas,
assim, ó, com doses lá em cima, sabe? Que realmente vão fazer efeito. Porque ali as doses mínimas não adianta praticamente nada, né? Independente do número de componentes que tiver. Então, eu não aconselho, eu prefiro ser uma prescrição médica, que o médico que entenda de medicina integrativa, porque aí é eficiente. Mesma Eu coisa o também. ômega 3 que se compra na farmácia, né? O ômega 3, ele a dose é muito pequenininha, então tem que ser uma dose bem maior para fazer efeito. E tem que ser mais ou menos assim, ó, 330 de EPA, que é o ácido, um dos componentes do ômega 3, que é anti-inflamatório, 330, e a gente tem nessas farmácias aí 100 e alguma coisa. Então, a gente toma 330, 3 cápsulas de 330 para ter o efeito que a gente quer. Lembra que eu te mostrei aqui? Eu falei que tomava Sim, 2, você virou e falou: não, não, tem que ser 3. Eu tô isso, tomando isso 3. aí, exatamente. Não, eu vejo aqui complexo vitamina B. Todas as vitaminas B num comprimido, Não, Paulo. não, não, não. Por isso que se fala em dose. Quando eu prescrevo tomar uma dose 2 vezes ao dia, porque a cápsula seria um. Para ter tudo aquilo tinha que ser muito grande, um baita capsulão, como é que tu ia engolir? Então, Isso é dose um são. míssil. É, é. Se fosse um supositório, ia ser um estupro. Ah, Deus o livre, né? Meu Deus o livre. Deus do livre! A É, pessoa ia é. chegar na delegacia, ia te acusar, falar assim: eu fui estuprada pelo Paulo. Mas Pior. Com certeza, com certeza. entendeu? E já chegam na delegacia. Ih, Paulo está Não, mas então. travado. Deu, voltei. Voltou, voltou. E o que acontece, então? Tem que se botar em doses. Por exemplo, uma dose, o farmacêutico bota lá, uma dose igual a 3 cápsulas, que não vai caber dentro de uma só toda aquela quantidade, né? É, eu Por já isso tomei que. remédio e tinha que tomar 2. Isso. Por isso que a gente Marisa tem na... que. Exato. A Marisa Nacará está falando: doutor Paulo, outro dia vi um médico falando que quem toma B12, 1.000 miligramas, e tem amálgama nos dentes, é um perigo, pois o amálgama tornava a vitamina tóxica ao corpo. Olha, amálgama deve ser o quê? Aquela Obturação, obturação. obturação de ferro, Isso, né? Amálgama. isso. É, mistura lá, que mistura chumbo, sei lá o quê, algumas coisas Chumbo, assim. é. Mas Ah, entendeu? É, não é difícil, viu? eu não Porque ouvi, eu não sei disso. Posso até procurar alguma coisa sobre é, isso, mas eu não ouvi falar disso aí, não. porque hoje não usa mais amálgama, né? Não, hoje Por não. causa do chumbo, né? Hoje eles estão tirando, né? E precisam dentistas especializados que tenham condição de tirar aquele amálgama por causa do chumbo para não intoxicar, né? Para não Então, contaminar. é difícil, né? Então tem que ser tirado adequadamente. Mas eu não sei em relação à vitamina B12 e amálgama, mas eu posso pesquisar e uma outra vez a gente vê aí. O Tu tá sol com a do vitamina. sul, Oi, fala, eu tu tô o tá com quê? tu tá com a vitamina B12 bem legal, 1.200. Eu Ó, vi, excelente, eu excelente. vi, eu comentei lá no Dadá para os íntimos. 1.200 ou 1.400? Tá excelente. Acho que era 1.400. Eu acho que 1.200, 1.400, isso, 1.400, Eu isso aí. comentei lá no íntimos. Eu falei, ai, minha B12 tá maravilhosa. Ainda bem que eu não tenho amálgama. E a vitamina D também tá ótima. Minha D tá boa? D tá ótima. Ótima, ótima. Sol do Sul, doutor Paulo, tá vendo aqui na tela? @paulo.zubaran. Esse é o contato dele. Que aí você manda para no Instagram ou mensagem e ele te retorna. Tá certo? Walter, então esses polivitamínicos aqui em comprimidos
diminutos não suprem as necessidades diárias nem de uma vitamina, quanto mais do conjunto inteiro. Não gasta Olha dinheiro. eu respondendo Não pelo gasta. Paulo. Ah, Não, mas é isso aí. Tudo que a gente já conversou, daqui a pouco tu é meu estagiário. isso, porque eu às vezes eu fico apavorado, fazendo, sabe assim, eu falo, ô, peraí, o pessoal me manda certas coisas, claro que eu não respondo, porque tem que perguntar para o médico, eu não sou médico, mas de tanto falar com vocês, a gente já Claro. aprendeu sobre vacina, É, imunidade, a gente aprendeu sobre suplemento, a gente aprendeu tanta coisa que eu falo, deixa que eu exato. respondo essa está fácil. Isso Mas aí, isso aí. o Walter não acredita nessa. Complexo vitamínico é nada. Você está É, jogando dinheiro fora, nada. isso aí. Isso aí. A Delícias da Mesa, conversei com o meu dentista sobre isso hoje, porque eu vi um médico falando. O dentista não concordou. Disse que seria pior, visto que mexeria no mercúrio que tem e espalharia por toda a boca. Olha, É, ele... isso aí. É o por que isso eu que você acho. falou que tem que ser especialista, não qualquer um. Isso aí. É por Isso isso que aí. você falou isso. Aí daria intoxicação por chumbo. Marcos Félix, Dada, o ghee é bom para a coluna? O que é ghee? Será que ele está falando manteiga ghee? Sei. Marcos Félix. E ele ainda falou mais. E aqui a retirada do amálgama deixaria sensibilidade nos dentes. Sim, sim. Olha, Uhum, uhum. Eu não sei se ele Janine, está falando da manteiga ghee. então, também não entendi. Janine, tem alguma vitamina que em excesso sobrecarrega o fígado? E aí? Olha, não só vitamina, qualquer coisa em excesso pode sobrecarregar o fígado, pode sobrecarregar o rim, qualquer medicamento. Então a gente tem que ser equilíbrio, tá? Equilíbrio. Normalmente, estando todas as vitaminas em equilíbrio, a gente fazendo reposição, não vai ter problema de jeito nenhum. Claro, tudo que ceder pode sim, mas normalmente não. A Celina, que esperta. A Celina aqui. Meu médico amigo dela, passa tudo o que eu preciso de suplemento feito na manipulação. Isso, eu também, eu Você vai prefiro sempre fazer. manipulação, porque a gente pode mexer com as doses, não é aquela coisa engessada, sabe? Que a dose é tanto. Então, se eu quero botar um pouquinho mais, boto um pouquinho menos, vou lá na receita e coloco, e o resultado é sempre melhor, né? Claro, a gente tem que ver sempre uma farmácia de manipulação Boa. confiança, né? Porque não é o grande problema não é a gente não está duvidando do profissionalismo dos farmacêuticos, mas sim tem farmácias que adquirem a matéria-prima com menor qualidade, outros com maior qualidade. Então, sempre matéria-prima de qualidade. Isso é muito importante. Aí a coisa vai funcionar. Gente, você não acredita. Eu acho que eu vou tomar remédio para. Remédio não, suplemento para tireoide, que eu tenho hipotireoidismo, do porco. Do Isso, porco. do porco. Fechou? É isso mesmo, Paulo? É extrato de tireoide dessecada, que é tireoide de porco, que a tireoide do porco é extremamente parecida com a nossa. Não só a tireoide, muitas coisas do organismo do porco são muito parecidas com o nosso Abra organismo. um porco e verás teu corpo, dizia minha É isso aí. É isso aí. Por isso mãe. que esse Dizia isso, as velhas lá da Moca só falava isso. No interior, as caipirada, ixi, era aula para médico. isso aí, isso aí. A medicina popular, né? A medicina popular que tem muita verdade nisso. Muita Sim. verdade. Mas que história é essa do porco? Porque o que a gente toma, essas coisas, levotiroxina, É que é, é, assim, ó, é sintética. isso, é sintético. É, a gente tem o hormônio bioidêntico, que é aquele que a gente
Tem até os 30 anos de idade e depois dos 30 começa a cair. Tá? Então, são todos os nossos hormônios: a melatonina, hormônio da tireoide, hormônio da suprarrenal, os hormônios sexuais, todos esses a gente tem e lá pelos 30 anos, começa a ter queda. Então, a gente tem que repor esses hormônios, que são mais hormônios bioidênticos, iguais aos nossos, e não os outros. Por exemplo, levotiroxina, ele é sintético. Então, o que a gente faz? Por que não dar o T4, que é a levotiroxina não sintética, e o triodotironina não sintética? Então, é muito melhor isso. E melhor ainda é a gente dar o extrato de tireoide dessecada, que tem tanto T1, T2, T3 e T4. Tem todos os hormônios da tireoide ali. Então, é muito melhor e o efeito é muito melhor, o funcionamento é muito melhor. Claro, é um pouquinho mais caro, mas o funcionamento é excelente. Quando a pessoa chega até mim tomando a levotiroxina, eu tenho que dar para ela o T3, com certeza, porque não existe só usar o T4 que é a levotiroxina, porque o verdadeiro hormônio é o T3. Então, eu dou um pouquinho, um cheirinho de T3 para ele, tomando a levotiroxina, e em 3 meses eu retiro o T3 e a levotiroxina e substituo por extrato de tireoide. Excelente, resultado muito bom. E eu tenho casos de pessoas com problema de tireoide que começaram a usar e regularizaram a tireoide e não precisaram mais tomar, né? Tem casos e casos, né? Isso aí, casos e E casos. pelo jeito, rodou a gotinha lá, como é que chama? Qual é? A gotinha que eu tomo. A B12? Não, a iodeto. Ah, isso, o Lugol. O Lugol rodou, pelo jeito, né? Comigo. Isso. Nós vamos substituir pelo iodo, iodo molecular na forma de kelp iodine, que ele é menos chance de dar excesso, ele funciona melhor. É o que deu em mim, né? Que eu Isso. pulei de 75 para 125 de. Isso aí, isso aí. Aí é o que tá falando, Roberto Oliveira tá perguntando isso. Vocês estão vendo que eu estou fazendo a minha consulta ao vivo, né, gente? Vocês estão vendo? Daqui a Depois, pouco. depois nós vamos fazer a consulta de 1h30, nós sentados conversando, eu aqui, tu aí, para gente, que é o que a gente deve fazer. Eu te mandei questionário, tu viu, né? Eu respondi. Tá, perfeito. Então, aquele Já mandei questionário até a agora. temperatura de hoje. Isso mesmo, eu vi. Amanhã eu vou mandar há 5 dias. Isso, para fazer uma média, né? Aí depois, com aquele questionário, a gente já sabe tudo que tu tem. Aí vão ver os exames e aí vamos sentar e conversar 1h30, 2 horas, para tirar todas as dúvidas, esclarecer, e aí tu vai ver, vou te prescrever um monte de coisa que vai funcionar muito bem. Tu muda a tua vida, com certeza. Muda a tua Nossa, vida. arrasou. Deixa eu te falar. O Marcos Félix está perguntando qual redil tem que consultar os participantes também, não só eu. Tamo aí. Qual o redil para a coluna? O que é redil? Redil? Será que não é remédio? Ah, qual o remédio para a coluna? Ah, depende do que se tem na coluna, né? Depende. Tem hérnia de disco na coluna, que aí às vezes é só cirúrgico. Remédio para a coluna depende do problema que tem na coluna. Às vezes é hérnia, às vezes é só dor, às vezes é compressão. Então tem que ver qual é o problema. Aqui, a Érica Bonfim. Meu filho de 14 anos está tomando o Rocutan. Qual o melhor suplemento para ele? Agradeço. Olha,
independente de estar tomando Roacutan. Roacutan é a isotretinoína, tá? Essa medicação normalmente é usada para acne, tá? É uma medicação que causa muito problema, muito medo nas pessoas de tomar, porque ela é contraindicada para meninas que têm chance de engravidar. Então, a menina adolescente que vai tomar o Roacutan tem que estar com um método anticoncepcional muito bem orientado, porque se engravidar vai dar problema no nenê, principalmente problema cardíaco, né? Então, a gente, quando prescreve o Roacutan, antes de prescrever, a gente tem que pedir uma série de exames, colesterol, exame de fígado, exame de glicose, exame geral, para a gente ver como é que está funcionando o organismo, o rim, o fígado, o colesterol elevado. Então, aí, só depois que esses exames estiverem normalizados, a gente pode prescrever o Roacutan para acne. Eu tenho muita experiência no Roacutan, porque eu não uso aquela dose que as pessoas, que a literatura diz. A literatura diz que se toma de 0,5 a 1 grama por quilo de peso da pessoa. Eu não faço isso. Eu uso 20 miligramas sempre, não passo dessa dose e consigo o mesmo resultado que as pessoas que tomam de 0,5 a 1 grama, só que eu incumprido um pouquinho mais o tratamento e o meu resultado fica legal. Mas não existe um suplemento específico para quem toma Roacutan. Pode ser todos os suplementos. Claro, sempre cuidando o fígado. O ideal é tomar aqueles suplementos que não forcem o fígado. O que eu aconselho? NAC, principalmente N-acetilcisteína e o ácido alfa-lipoico, que são excelentes para o fígado, principalmente para quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? N-acetilcisteína e ácido alfa-lipoico. Ô, Paulo, uma coisa puxa a outra, né? Uma Então coisa você puxa a precisa outra. fazer exame para ver se não vai prejudicar, né? Exatamente. Ainda Por isso tem que a essa. medicina integrativa é isso. A gente estava chegando num lugar onde tinha especialista no olho direito e especialista no olho esquerdo, né? Então, a coisa estava muito quebrada, né? E a medicina integrativa vem para trazer de volta aquela medicina que mostrava que o crânio tem a ver com o dedão do pé. E está tudo interligado, né? Tudo Sim, que não interligado. caminha um para cada lado, né? Todo mundo junto. Exato. Isso aí, isso aí. O Marcos Exatamente. Félix, qual o remédio para bico de papagaio? É isso o problema. Ah, bico de papagaio que a gente chama é osteófitos. É uma, é uma calcificação que fica parecida com um bico de papagaio mesmo, né, na coluna. Uhum. Ali, normalmente, todo mundo vai ter com a idade esse bico de papagaio, tá? Dá dor, é só remédio, só medicação para controlar a dor. Mas não é uma coisa assim, uma dor extrema. Eu não vi ninguém com bico de papagaio com uma dor assim intolerável, né? Então, só remédio para controlar a dor seria o suficiente. Não tem Exercício cirurgia físico, né, para isso. Paulo? Oi? Exercício físico também, né? Ah, isso aí sempre. Atividade física é assim, ó, é como te alimentar. Não existe, Remédio. exatamente, não existe nada sem atividade física. Eu fiquei Eu 15 dias. acordo 4h30 da manhã para treinar. Todo mundo me chama Eu de fiquei louco. 15 dias. Eu ia falar isso. Eu fiquei 15 dias, uma semana por causa da gripe, sem ir para academia. E uma semana depois por causa da sinusite. Ou seja, quase 15, meio mês eu fiquei sem Já fazer. sentiu, Menino, eu né? vou. Ah? Já sentiu a diferença, né? E quando eu voltei terça-feira agora, hoje eu não fui. Eu fui terça, quarta e quinta. Quando eu fui nesse dia, parece que eu nunca tinha ido. Exatamente. Cansa pra Tem uma caramba, musculação, mas eu tudo tô com da uma articulação. dificuldade. É, isso aí, isso aí. Não A pode. Iliane acorda às 5 da manhã para correr 20 quilômetros. Que Olha, maravilha, parabéns. Muito bom. Muito bom. parabéns.
É O Marcos outra está que falando deve. que anda todo dia. Que bom, Marcos, que bom. A Simone, esse tema você adora. A Simone, a vitamina B12 é melhor sublingual ou injetável? Olha, a vitamina B12 usada injetável, ela não dá para dizer que ela não é boa. São dois locais onde há absorção de vitamina B12, que é injetável e sublingual. Só que a injetável é um tipo de vitamina B12 que é a cianocobalamina, que não é a ideal, porque a ideal é a metilcobalamina, para Hum, fazer a metilação do nosso corpo. Então, eu sempre prefiro a maneira de se dar metilcobalamina é sublingual. Então, nesse caso, sublingual. entendi. O Luiz Napoleão, tomei 10 injeções de Feudene com crise de coluna cervical e fiquei curado. Que ótimo. Dadá era uma dor terrível, tomei uma ampola por dia. Olha, É anti-inflamatório, né? Tem que cuidar muito, porque pessoa com problema, por exemplo, de pressão alta, tem que evitar de todas as maneiras o anti-inflamatório. O que aconteceu aí? Deu uma desinflamada, mas não quer dizer que ficou curado. Pode voltar de novo. Isso foi o efeito do anti-inflamatório, que funcionou na dor e na inflamação. Mas curado, com certeza, não. O problema deve estar ali só adormecido. por que que você falou que quem tem problema de pressão? Porque o anti-inflamatório faz uma retenção bem grande de líquidos, né? E quem tem problema de pressão não pode ter líquido em excesso, né? E aí pode dar problemas mais sérios. Ainda tem Isso é essa. só uma das coisas, né? Ele faz muito mal. O anti-inflamatório, eu tenho, assim, ó, eu quase nada prescrição de anti-inflamatório eu faço. Quase nada. Sem contar que tu toma um anti-inflamatório, daqui a pouco tu tá com teu estômago todo ruim. Principalmente se toma, ó, por exemplo, amidalite. A pessoa vai lá, o médico prescreve um anti-inflamatório mais o antibiótico. Deus do céu, o estrago que faz, melhora uma coisa e piora mais 5 ou 6. Você que me alertou, né, do paracetamol. Nunca me esqueço. Você me Isso. mandou uma coisa Paracetamol também. gravíssima. Tira da vida o paracetamol. Se tiver usar, dipirona. Eu nunca mais tomei. Nunca Isso. mais tomei. Olha. Bom, eu depois que tirei o glúten, depois que eu comecei a fazer ginástica, eu nunca mais tomei remédio. Isso aí, isso aí. Ah, E as tomei pessoas. agora por causa da sinusite. Tive que Sim, tomar antibiótico. claro, claro. Mas você sabe que até a reação do antibiótico antes era violenta, antes, que dava Exato. diarreia, dava não sei o quê, nada. Isso. Nada. Exatamente. Isso aí. Parece que o próprio corpo sabe. Isso. Não O tive nada corpo de, tá. oh meu Deus. Exato. Quando tu desinflama teu intestino, o corpo começa a entrar em equilíbrio. Isso é o mais importante. Deixar o intestino desinflamado. E uma das coisas é Exato. o glúten, é o leite, derivados, óleo vegetal, essas coisas aí, essa óleo de cozinha, né? É. Nossa, Paulo, depois você foi uma coisa assim, sem trauma, sabe? Isso aí. O glúten é uma coisa impressionante. E O agora, ibuprofeno. Fala, oi? fala. E agora, se tu voltar a comer glúten, tu vai passar mal pra caramba, porque o Uma organismo a tragédia, gente se né? acostumou, Falar, tem né? gente que fica até com febre, você acredita? Isso, febre, diarreia, vômito e assim, ó, tem gente que vai para a cama quando volta a comer glúten. E essa é uma experiência muito boa que a gente faz. Tira o glúten durante um mês e depois volta ao glúten de novo uns diazinhos só para testar. E realmente aí que a pessoa vê que o glúten faz mal. Exatamente. A Érica, ibuprofeno dizem ser ruim também. A Érica, Também, também. E hoje, para qualquer coisa, unha encravada e ibuprofeno.
queda de cabelo, ibuprofeno. É tudo ibuprofeno. É anti-inflamatório e faz tanto mal quanto os outros. Ereção é o ibuprofeno. Ibuprofeno, exatamente. Miriam Larousse, eu tomo cianocobalamina e me sinto muito bem, principalmente para atividade física, tipo musculação. E vitamina B12 em comprimidos. Tenho mutação do gene MTHFR, mamãe. Isso. Essa mutação aí, verdade, tem que. Quanto mais vitamina B12 tomar, melhor, porque senão ela não funciona, né? Essa mutação desse gene não deixa a B12 funcionar. Né? Então, e o ácido fólico também. Então, por isso que tem que repor. Tem que repor. Ela toma cianocobalamina. Por que você não toma O melhor metilcobalamina? seria metilcobalamina, né? Porque a metilcobalamina, além disso, ela faz a metilação do organismo, que acrescenta radicais metil no organismo, que é extremamente útil para qualquer problema, anti-envelhecimento e todos os efeitos verdadeiros da vitamina B12. A ciano é boa, o quebra-galho, mas se puder tomar metil, melhor. Muda para metil. Olha eu aqui aconselhando. Meu Walter, estagiário. estagiário. Walter, por que se deve associar o cálcio mais D3 com a vitamina K2 barra MK7? Isso. Assim, ó. Eu não sou a favor de utilização de cálcio, tá? Eu gosto de vitamina D3 com a K2-MK7 sem cálcio, porque só a vitamina D já vai ser suficiente para fazer essa absorção do cálcio. Com a vitamina K2, o que faz? Quando se usa a vitamina D, o cálcio vai ser absorvido para o osso, para o sangue. Tu não queres que o cálcio fique no sangue, tu quer que o cálcio vá para o osso. Então, a vitamina K2 faz isso. É ele que leva o cálcio do sangue para o osso para não acontecer osteoporose, né? Que é o lugar do cálcio é lá no osso. Eu tomo K2. Mas não, hoje em dia, dentro da medicina integrativa, a gente não repõe o cálcio. Né? É poucas pessoas que repõem o cálcio. Na medicina tradicional, aí, pessoal muito dá cálcio, junto com vitamina D, junto com K2. Eu prefiro não dar, prefiro só D e K2. E muito importante, em cápsula que tenha óleo, porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. Então, não adianta ser em pozinho. Quando dá em pozinho, o efeito não é legal. Quando dá em comprimido, o efeito também não é 100%. Sempre em óleo. Cápsula oleosa. Oleosa. Uhum. Calma, Amorim. Dada. Boa noite, doutor. Boa noite. Eu tomei prednisona e quase morri. Foi um tratamento de ombro que fiz. Olha, deu reação. Prednisona é corticoide. Quanto menos se tomar, melhor. Eu tomei Prednisona é 5 assim, dias. ó. Eu raramente prescrevo, e quando prescrevo é no máximo 5 dias e não mais que isso, porque a corticoide incha, dá vários problemas, que é bem diferente do cortisol que a gente tem. Tá? Então, evita o corticoide sempre. A Miriam está falando de novo. Eu descobri essa mutação no gene MTH e tal, por acaso. O intuito era para me livrar das picadinhas. Tem o laudo médico que comprova, DNA puro, graças a Deus. Mas, Miriam, toma o que ele falou, toma, e que os estagiários estão falando, tome metilcobalamina. Tira essa Metilcobalamina. metilcobalamina. Junto com o metilfolato, né? Para quem tem essa mutação no gene, juntar metilcobalamina mais metilfolato.
Aí, e se puder mais um pouquinho, vitamina B6. Aí está feito o coquetel da beleza, da maravilha. Ah, beleza. Angelina Cruz. Emagreci 7 quilos de janeiro até hoje. Tirei o leite e estou tirando o glúten. Isso Não aí. faço dieta e mesmo assim emagreci. Estou adorando o meu corpo magrinho. Comigo aconteceu isso, você Perfeito, acredita? perfeito. Perdeu líquido, porque o glúten faz encher de líquido. Eu chupei aqui, ó. Afina, é Tem uma isso. barri- Tem uma barriguinha sexy, mas não é barriga. É É o aquela coisa calinho, assim né? que um Um calinho, o galinho. pessoal calinho, e o pessoal curte. Danine, corticoide aumenta a glicemia, é isso? Quem tem, sim, quem tem diabetes, evite de todas as maneiras o corticoide, porque ele aumenta a glicemia. O Givakiovar. Boa noite, Dada. A K2 não pode ser ingerida por todos, é arriscado. Não, não. Hoje, algumas pessoas dizem que a K2 ela favoreceria a cascata de coagulação, fazendo a coagulação favorecendo o infarto. Só que assim, ó, trabalhos dizem que tu pode usar hoje até 320 microgramas de K2 sem ter esse tipo de problema. Então não é bem assim a coisa. Claro, Ai, se tu tomar em excesso, mais que isso, vai sim ajudar a coagular o sangue e aí pode ter mais chance de infarto e mais chance de AVC, mas na dose correta, de forma nenhuma. a Miriam já voltou a falar. Sim, vou tomar metilcobalamina, e o que o senhor falou. Boa! Mas não toma sem prescrição. Vai no médico, pede para ele prescrever. De preferência manipulado. Pronto. E o Walter? Não, o Walter tirou. A Lourdes Pires, já estou com osteoporose, trato com cálcio. Também estou tomando risedronato. Isso. Eles recomendam, algumas pessoas recomendam o residronato. Só que assim, ó, o ortopedista, reumatologista, com pessoas que têm osteoporose, eles costumam dar o cálcio com também residronato e outras coisas. Eu trato osteoporose de outra maneira. Eu trato muito com nandrolona e tenho resultado muito legal. A nandrolona é uma medicação que ela não é a testosterona. Ela só não deve ser usada por homens que tenham câncer de próstata, né? Tem outras coisas. Mas a nandrolona, ela faz o crescimento muscular, né? E quando o músculo cresce, cresce também a massa óssea. E tem outras coisas que a gente usa para incrementar a massa óssea, né? Toda essa parte de suplementação, essa parte de hormônios, todos esses vão ajudar na massa óssea. Walter, a dipirona é realmente eficaz e segura? Qual é a diferença entre a comum e a monoidratada? É a mesma coisa, praticamente, não tem muita diferença, não. Não tem, é para o mesmo fim, tá? Então, só que eles botam uma moléculazinha a mais ali para ficar diferente, mas não tem muita diferença nenhuma. Ela é realmente segura? Ou ela é da turma do paracetamol, hein? Não, assim, ó, toda medicação é aquela coisa, entre o remédio e o veneno, o que diferencia a dose, tá? Então, se a gente usa medicações, por exemplo, paracetamol, tá? Vai usar paracetamol. E Novalgina, dipirona, o que eu sempre recomendo? Dos males, o menor. Então, usa dipirona. Tá? Não tem. O grande problema dela é que ela sofreu uma discriminação muito grande na época daquelas brigas de remédio
que era a aspirina da Bayer, e o laboratório americano e o laboratório alemão. Então, um começou a bombardear o outro, né? E aí criminalizaram muito a dipirona, dizendo que dava aplasia de medula e muitas coisas assim. Mas eu nunca vi uma aplasia de medula causada por dipirona, né? Então, eu sempre recomendo não tomar o paracetamol e, precisando, tomar dipirona. A última. Boa noite a todos. Meu nome é Leila e tenho dor de estômago com ibuprofeno. E cada médico que eu vou, uma receita com medicamento. Sou diabética e tenho hipertireoidismo. São tantas medicações. Pergunto se a senhora já cortou o glúten. Vamos começar direito? Isso aí, trata Aí, intestino. Começa tratando intestino, começa a usar probiótico, começa a regular hormônio, aquela coisa de dizer, eu tenho gastrite, então o cara vai lá e o médico prescreve omeprazol. Não, a gastrite não é excesso de ácido, é falta de ácido. Então a gente tem que repor o ácido clorídrico. E aí a pessoa realmente melhora. Começar a fazer a coisa direitinho, porque a gente é uma engrenagem. Então, não adianta, quebrando um dedo da engrenagem, não vai funcionar. Então, começar a fazer a coisa bem direitinho, desde cima, e tenho certeza que muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. gente, Paulo, obrigado. Gente, olha, tá o contato do Paulo, @paulo.zubaran aqui na tela, lá no Instagram, e lá vocês têm contato com ele. Quando você quiser aparecer, você fala. Semana que vem, o dia que você quiser, você fala. Apareço, apareço. Ele aparece. Apareço. Gente, olha, obrigado por estarem aqui, obrigado. Um ótimo final de semana, um ótimo final de sexta-feira. Tudo de bom. Paulo, espera aí, fica na linha. Tchau, gente. Fui até a próxima. Tchau. Au revoir.